Senhora Adriana, a senhora está compromissada, na forma da lei, a dizer a verdade, não calar-se sobre os fatos de seu conhecimento? Senhora Adriana, a senhora é funcionária pública? Sou. É concursada? Sim. Concursada. Qual o cargo que a senhora exerce, não? Eu sou professora PEB 1. Professora do PEB 1. Muito bem. Senhora Adriana, nós aqui, a Câmara recebeu uma denúncia de supostas irregularidades com a má aplicação do dinheiro do Fundeb. A senhora pode dizer para mim, se a senhora sabe, qual é o setor que a senhora acha, ou sabe, que teve má aplicação do dinheiro do Fundeb? Não, o setor eu não sei, e nem nós recebemos, o presidente recebeu uma carta notificando que tinha irregularidades, mas a princípio era com uma, como se diz, uma calçada na escola da Serrinha, que até foi a própria advogada da prefeitura que tinha dito que era isso, mas aonde mais a gente não sabe. A senhora sabe dizer se o prefeito tem conhecimento dessa irregularidade dessa calçada? Sim, porque em uma das reuniões do conselho ele estava presente, inclusive nesse dia que a advogada disse que essa irregularidade era que calçaram fora do portão da escola e não podia ter sido assim. Foi um erro da pessoa que lançou errado. Eu não sei quem é o responsável da prefeitura que fez isso. A senhora faz parte do conselho? Faço. Em que cargo a senhora exerce lá no conselho? Eu sou secretária. Secretária. Quem que elaborava essas atas? Nós, em comum acordo com o conselho. A gente faz a reunião e depois a gente relata. O presidente e todos os outros membros, eu só redijo as cartas. Muito as bem. atas. A senhora chegou a participar de alguma reunião com o prefeito? Para dizer das supostas irregularidades? Sim, nós fomos em novembro com o ex-secretário e o conselho não quis assinar o balancete, porque a gente estava com medo dessas supostas irregularidades. Aí nós solicitamos uma reunião com o prefeito, isso foi feito, a reunião do conselho foi numa sexta, e na segunda-feira, ao fim da tarde, nós estivemos no gabinete do prefeito, e ele estava junto com uma advogada, não sei se é Silvia o nome dela, não me engano, não me recordo. E ele estava presente sim, o prefeito, e ela que nos garantiu que era um lançamento errôneo de um calçamento na escola da Serrinha, ou da creche da Serrinha, uma coisa assim. Muito bem. E sobre as pessoas que foram contratadas para o serviço da educação, a senhora sabe dizer que essas pessoas todas elas prestou serviço na educação? Na verdade, a minha situação é complicada, porque eu não conheço todas as pessoas de Paranavanema. Então, eu sei que o Davi, que é o presidente, levou os contratos, e alguns a gente sabe que não trabalhou na educação, outros trabalharam. Tem uma denúncia de que alguém prestou serviço no hospital, mas que tem funcionários que não estavam, alguns prestaram sim serviço na educação, mas outros não. Mas eu não sei te dizer ao certo quem é quem trabalhou, que também não me recordo. E essa pessoa que trabalhou no hospital, a senhora sabe dizer quem? Não, o Davi que falou que tem funcionários lá, que inclusive uma das 10 que foi contratada prestou serviço no hospital e não na educação. A senhora sabe dizer se essas pessoas que trabalharam no hospital, eles receberam o pagamento da verba da educação ou da verba? Não, está no contrato, a gente encaminhou o contrato para a Câmara. Em uma das não, atas... estou perguntando para a senhora, se a senhora sabe dizer que se eles receberam da educação... Está no contrato, que eles receberam com verba da educação. Muito bem. E respeito à contratação da senhora Jerusa? Então, nós ficamos sabendo, o Davi também falou que estava irregular, e o ex-secretário disse que ia tomar providência. E nós ficamos aguardando. Quantos meses que a Jerusa trabalhou lá de vice-diretora? Não me recordo. Não sei ao certo dizer. Se a senhora sabe dizer se ela está devolvendo esse pagamento que ela recebeu? Nós fizemos uma reunião do conselho ontem,
referente ao 4º trimestre do ano passado, e as duas responsáveis pela contabilidade, que foi feito um acordo com ela, que ela vai parcelar a dívida e vai devolver o dinheiro para os cofres públicos. Foi isso que o pessoal da contabilidade disse. Aí nós vamos, através do conselho, fazer um ofício para o prefeito solicitando maiores esclarecimentos desse acordo que foi feito, junto ao Fundeb, ao conselho, e gastos em educação no ano de 2014, com folha de pagamento, com manutenção das escolas, com tudo. Eu tenho que redigir isso hoje ainda. Quando que vocês começaram a perceber das supostas irregularidades? Olha, eu não me recordo certo a data, mas eu acredito que foi em setembro que o Davi nos chamou numa reunião em que ano, extra. Setembro do ano passado, 2014. Nós assumimos em julho de 2013. Aí, em setembro do ano passado, o Davi nos chamou, ele reuniu o conselho, mostrou uma carta que veio falando que existiam supostas irregularidades com relação à verba do Fundeb. A senhora chegou presenciado todas as reuniões? Assinar as atas de todas as reuniões? Então, nós assinamos até essa ata de setembro. Depois não assinamos mais. Porque, na verdade, nós não assinamos a princípio. Porque o Davi pediu por escrito a resposta de que suposta irregularidade é essa. Em uma das atas que a gente encaminhou para cá, tem uma carta de um responsável da prefeitura, um funcionário da prefeitura, dizendo que é do calçamento da Serrinha, e aí a gente ficou, o pessoal da contabilidade precisava de um parecer favorável ou não do conselho para lançar no sistema, que é tudo burocrático, e nós acabamos assinando sim, essa ata que já estava dizendo das supostas irregularidades. Eu já sabe o motivo por que vocês assinaram uma nota que já está, uma ata, que já tinha suspeita de supostas irregularidades? Na verdade, quem assina essa ata é o presidente do Fundeb, mas eu não sei se o Davi assinou, e o secretário da Educação e o prefeito. São 3 pessoas que assinam o balancete do Fundeb. Nós, conselheiros, compete a gente fiscalizar. Quem assina são só 3. Nós, os outros conselheiros, assinamos a ata, essa ata comum. Então, o que aconteceu? Na hora, não sei se foi um equívoco ou um mal entendido, falou-se que a gente poderia ficar sem pagamento. E a gente é assalariado, precisa receber. Então, na hora, a decisão do conselho foi assinar, só que a próxima ata a gente não assinaria se não entregassem para o conselho por escrito onde estavam as irregularidades. E depois a gente não teve mais nenhuma prestação de contas depois dessa última reunião, que, se eu não me engano, foi no comecinho de novembro, no gabinete do prefeito, final de outubro, uma coisa assim. Mas mesmo sabendo que tinha supostas irregularidades, mesmo assim, por causa do pagamento, que foi ameaçado o pagamento, vocês assinaram a ata, sabendo que já tinha supostas irregularidades? Sim, porque quem pode ficar sem salário? Eu não posso, eu tenho conta, tenho família. Quem a gente recebe, nós recebemos pelo dinheiro dos 60% do Fundeb. A prefeitura não paga o nosso salário. Quem paga é o governo federal, que repassa para a prefeitura para pagar a gente. E nós não somos um conselho com 6 pessoas, nós somos em mais de 300 professores. Todos que têm salário, têm dívida, e de repente ficar sem o salário, nós pensamos nesse momento numa classe com 300 e poucos professores. Entendeu? E quem vai responder se teve irregularidade ou não, porque não compete ao conselho aplicar essa verba. O conselho fiscaliza. Quem aplica é o secretário e o prefeito, que é o chefe do executivo. A nós compete só fiscalizar, ver a aplicação, onde está, onde não está. Porque a gente não tem o poder do dinheiro nas nossas mãos. Quem detém é só o chefe do executivo, que é o prefeito, e o secretário da educação. Vocês chegaram a ter uma reunião com o prefeito, com o secretário, falando das supostas irregularidades? Tivemos essa última reunião, que foi em novembro, se eu não me engano, final de outubro. E ele chegou a tomar providência? Então, a advogada falou que a irregularidade estava, naquele momento, acerca do calçamento da Serrinha. Os contratos, a gente não falou mais com o secretário. Nós fizemos a denúncia, o conselho fez as denúncias, e a gente não ouviu mais o secretário. A única que o conselho notificou o prefeito foi desse calçamento, que eles alegam que o que estava irregular era o calçamento da Serrinha. Em outro setor que será gasto o dinheiro do Fundeb, a senhora chegou
a presenciar ou saber que se em outros setores podia ter outras supostas irregularidades? Não, gente, o dinheiro do Fundeb é para educação, para 60% pagamento de professor e 40% para manutenção. É com isso que se gasta o 100% do dinheiro que o governo federal manda. Então, se foi gasto fora dessas duas possibilidades, a gente não consegue saber. E a senhora sabe se foi feito desses 40% que ele pode gastar em reforma ou sala de aula? A senhora sabe se foi feito alguma coisa? Pouco. Que a gente viu. Começou 3 salas na EMEIF, manutenção muito pouco. Na verdade, nós estamos há quase 10 anos sem manutenção nas nossas escolas, então não é de agora esse problema. E dessas obras que eles fizeram, a senhora sabe se está concluída essa obra? Não, estão fazendo ainda as salas na EMEIF, a escola que tem no CDHU, que está abandonada há quase 6 anos. Não tem, a gente está muito desprivilegiado nesse sentido, de manutenção de escolas, de um modo geral. Satisfeito. O relator, por favor, uma pergunta. Dona Adriana, boa tarde. Boa tarde. A senhora falou aí que a senhora ocupa um cargo no Conselho. Eu sou secretária. Quem então elabora as atas é a senhora? Em comum acordo com o Conselho. Eu não faço nada sozinho. A reunião acontece com os membros do Conselho. Depois que a gente termina a reunião, a gente volta e relata em ato tudo o que foi decidido ali. Certo. E dessas atas que a senhora falou aí, foi lavrado pela senhora, pelo Conselho? Todas elas? Todas. Depois que eu assumi, em julho de 2013. Então, a partir de julho de 2013, todas as atas que o Conselho assinou, foi a senhora que lavrou? Até de ontem, porque o nosso Conselho termina em julho deste ano. Porque eu acho que houve Então, antes de julho, a senhora assumiu em julho, é isso? Em julho de 2013 a gente assumiu. Não, porque nesse período aí de 2013, 2014, me parece que tem uma ata que foi lavrada e que foi cancelada e depois foi feita outra, a senhora se lembra? Então, teve algumas atas que o Souto lavrou, o ex-secretário. Mas já era a senhora que estava lá como secretária? Deveria ter sido. A primeira ata da Constituição do Conselho, quem faz é o secretário. Essa ata. Aí existiu uma ata que o Davi não quis assinar porque não tinha sido lavada por mim. E eu não sei se tem a cópia dela aí. Depois foi todas as outras que vieram, foi eu que relatei. Então, a senhora se lembra de uma ata que foi cancelada? Lembro. A senhora lembra do número dessa ata? Foi uma ata 31? Não lembro. 32, que foi cancelada, né? Eu estou com o livro de ata no meu carro, se quiser. Então, mas a senhora não se lembra agora disso? Não lembro. Mas teve teve uma ata ou duas que foram canceladas. Mas essas atas que foram canceladas não foi lavrado pela senhora? Não foi. Tá pelo ex-secretário. Tá, joia. E quantas obras que foram recomeçadas com o recurso do Fundeb, são essas que estão continuando, que a senhora fala, né? Que é a EMEIF, que tem EMEIF, 2 ou 3 salas que estão sendo construídas, né? Parece que é. Bom, a senhora se lembra se foi feito um processo licitatório, alguma coisa? Não, ou gente, porque o Conselho não consegue controlar tudo isso. Não. Tá? Dona Adriana, obrigado, só isso. Membro Arimateia, alguma pergunta? Doutor da Silva, tem pergunta? Perfeito. Presidente, eu gostaria de pedir para lá pela ordem, para exibir uma cópia de uma ata aqui, que está juntada a folhas 169, 170, onde consta que essa ata foi redigida pela declarante. Eu gostaria que ela confirmasse isso. Documento de folhas 169 e 170. Essa ata aqui que a senhora se refere, que aconteceu lá na prefeitura. Foi a senhora que redigiu? Essa aqui foi o que eu redi, essa é a minha letra. A senhora que redigiu essa ata aqui. Foi a última, essa ata que nós reunimos com o prefeito. Perfeito, consta mesmo aqui que foi feito com o prefeito.
Só sabe qual é o valor da calçada que foi feito lá na... Não está aí. Mas... mas eu gostaria não de lembro, saber gente. o valor. Eu dou aula de manhã, tarde e à noite, imagina que eu vou lembrar desses detalhes. Muito bem. Gostaria de Tá lavrado pedir aí. pra senhora um documento aqui que foi encaminhado para o conselho, já que a senhora é conselheira, que o prefeito mandou para o conselho. Se a senhora se recorda do documento de folhas 172. Dos contratos do transporte. Isso, onde tem. o prefeito explica como é que foi feito. Então, a gente já questionou esse contrato ontem com o pessoal da contabilidade e elas também não souberam responder. Tá, mas o prefeito deu resposta deu. no conselho a respeito disso. Inclusive, a respeito da construção da calçada também. Tem aí também, aqui. Esse documento. Foi o Nelson Ciruarte que... 174, assinado pelo Nelson Ciruarte. Então, aí o que aconteceu? A advogada disse que a irregularidade estava nisso. E que aí tinha sido equivocado o lançamento, no empenho, entendeu? No empenho, entendeu? Foi isso que ela falou pra gente. Foi retirado o empenho do Fundef e foi transferido para o lugar certo, segundo declarou o contador da prefeitura. Foi isso que chegou. Então, essa regularidade não Então, a princípio a gente achou que tinha sido regularidade. Isso aqui o conselho também tinha conhecimento. Tinha. Isso aqui foi nós que encaminhamos, eu acho. Está no nosso livro de ata. Isso aqui inclusive, foi encaminhado para vocês junto com esse ofício. Então, tem tudo no nosso livro de ata. Então, aquela irregularidade que a senhora se referiu foi sanada. Foi sanada. Perfeito. A senhora sabe, vocês podem declarar quais eram as funcionárias que não trabalharam na educação? Eu não sei. Porque, olha, eu não sou daqui. Então, eu conheço quem dá aula. Então, quem não dá aula, eu não conheço. Quem mora aqui conhece. O Davi sabe quem é quem, porque ele nasceu e cresceu aqui. Eu não sei. Sinceramente, eu sei que uma trabalhou na escolinha, que é a Dona Maria. Essa eu tenho certeza. Ela trabalhava na escolinha à noite. Essa denúncia que o Davi fez, ele só fez depois que ele foi exonerado do diretor da escola? Na verdade explodiu depois, mas o conselho o Davi enquanto presidente vinha brigando com o secretário desde setembro, ele foi mandado embora no comecinho deste ano. Agora, dona Adriana, eu tenho aqui cópia de todas as atas do conselho, todas as atas estão aqui, e segundo consta, a senhora que era secretária do conselho, a senhora que lavrava as atas, só não declarou que a senhora que lavrava as atas, certo? Em todas essas datas aqui, vocês aprovaram os balancetes. Então, olha, a suposta irregularidade veio em setembro, que aí tem esse possível esclarecimento aí. Vocês aprovaram, após setembro, eu tenho duas atas aqui que vocês consideraram legal a prestação de conta feita. Então, legal não, tem aí as nossas dúvidas. Então, as nossas... o balancete, está aqui escrito. Então, inclusive na reunião do prefeito, está aqui escrito que vocês aprovaram o balancete. Então, foi essa nossa última reunião com o prefeito que a gente aprovou, depois disso não teve mais. Não teve mais nenhuma, teve uma reunião ontem. Nós não nos reunimos no final de dezembro, como de comum acordo, que é o final do quarto trimestre. E ontem o pessoal da contabilidade veio e eles queriam um parecer do conselho. Nós não demos nem favorável, não. Nós vamos encaminhar um ofício para o prefeito. Depois que ele responder tudo aquilo que o conselho solicitou, a gente pode dizer se vai aceitar ou não. Não. Então, mas aí a gente assinou até a ata de setembro. Agora, e as acusações chegaram depois disso. Irregularidade do Fundef que teriam sido denunciadas. Isso aí deu alguma discussão em termos de Facebook entre o seu Davi e o secretário? Não, o Souto eu nunca vi responder. O Davi colocou umas coisas na internet, mas eu não lembro se o Souto... O secretário respondia, começaram a bater boca. Mas só surgiu mesmo essa denúncia depois que ele foi exonerado do cargo de secretário. Publicamente, assim, foi. Publicamente só após. Antes não. Antes não. Mas a gente já tinha notificado o Souto. Agora, eu gostaria de dizer para a senhora também, a senhora falou que o Conselho recebeu uns comunicados do Ministério da Educação sobre supostas irregularidades. O presidente que recebe. Eu gostaria de mostrar para a senhora se é esses ofícios aqui, folhas 167, 167 Esse é 168. 168.
167, é esse ofício que estariam mencionando a suposta irregularidade? Que vem em setembro só, a data, 4 de setembro de 2014. Perfeito. Esses são os ofícios, a senhora reconhece como sendo esse aqui. Só que aqui no ofício, não menciona, fala houve denúncia de suposta irregularidade no Ministério, mas não fala quais são as irregularidades. Não, e não fala e nem fala quem fez a denúncia. O presidente é notificado. Compete ao presidente falar para o secretário para tentar descobrir de onde está vindo. Mas então, veja bem, a senhora falou que vocês receberam ofício do Ministério, lá do Fundo Nacional de Desenvolvimento, FNDE, do CIOP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, denunciando suposta irregularidade do Fundef. Na realidade, eu estou mostrando para a senhora que esses ofícios aqui falam que recebeu denúncia de irregularidade, mas não falam quais eram as denúncias. Mas se a gente soubesse, a gente já teria resolvido esse problema faz tempo. Perfeito, então. Mas então os ofícios, que a senhora se refere, a senhora acaba de reconhecê-los aqui, eles falam sobre suposta, mas não diz quais eram essas irregularidades. Tá certo? Certo. Só concordo? Então é só isso. Muito obrigado, viu? Nada. Depoimento encerrado. Obrigado, Ana Adriana. A senhora vai